Olá pessoal, tudo bem? Eu me chamo Rodrigo, sou pai de santo da tenda Ilumina Cabocleara, sou esposo da mãe Laura. Nesse vídeo nós vamos falar sobre conduta dentro da terreira, ou, se alguns preferirem, conduta moral dentro da terreira. O que é conduta? A conduta moral, dentro do entendimento literário, é fazer certo da maneira correta, basicamente é isso, tá? Não estou indo pelo sentido literal da palavra. A conduta dentro de um terreiro. Respeito pela casa, respeito pelas entidades, respeito pela regra da casa. Isso é básico. Se você não concorda com algo, exponha. Se entender que a sua concordância está errada, avalie novamente. Se você continuar entendendo que aquilo não é correto, eu tenho a seguinte opinião: o que eu não gosto, o que eu não concordo, eu não pratico. Isso é minha opinião. Então, também tenho aquela seguinte opinião. Sabe aquele ditado que diz: os incomodados que se retirem? Se eu me incomodo com a situação ou com o local, eu me retiro e não frequento mais. Isso é fato. Mas há situações, por exemplo, que eu não faria daquela maneira, mas é a regra e é como é feito. É uma situação diferente. Então, a conduta dentro do terreiro, dentro das regras que os mentores da casa passam, as regras que os dirigentes passam na casa, todos seguem daquela maneira. O respeito uns aos outros, o respeito com a casa, o respeito daquilo que é praticado na casa. Então, nós mandamos muitos médios, estudem sobre a Umbanda. Mas estudem, entenda, estudar sobre é muito amplo. Até porque você vai pegar assunto, textos, livros que tem a opinião de quem os escreveu. Tem a opinião de quem redigiu esse texto. Isso vocês têm que separar. Eu li determinado livro, às vezes indicado pelo dirigente da casa, que eu particularmente, quando me pede, eu falo: leia tal livro, depois venha conversar comigo. Eu sempre falo: leia o assunto, separe o assunto que está sendo lido, o que é particular de quem escreveu, porque às vezes nós falamos de Umbanda, alguém que frequenta uma casa, é dirigendo uma casa, ou assiste um vídeo que a pessoa defende as regras da casa dele, e o que é praticado na casa que você frequenta. Mas eu li lá, diz isso, mas ele falou que a maneira correta de se fazer é isso. Mas aqui na casa nós fazemos assim, fazemos diferente. Que vale a regra da casa. Tem dúvidas? Pergunte aos mentores da casa. O primeiro passo correto a ser feito é isso. Vá até os mentores, as entidades mentores da casa e faça essa pergunta. Então a conduta dentro de uma casa tem que ser muito respeitada. O que o pai e a mãe de santos têm de conduta? Vou dar um exemplo simples de algumas situações que a gente viu assim, de relato de pessoas que nos procuraram. A casa que eu frequento, quem dá banho na casa é só a mãe da casa. Tá bom. Aqui, por exemplo, quem dá banhos aqui na casa é a mãe Laura, quando é mulher. Aí quando ela abre aqui o oráculo e tem que a pessoa fazer um determinado banho, e é um homem, é marcado o horário que eu, pai Rodrigo, vou dar o banho no homem. Que é homem, que é mulher, é mulher.
Essa é a nossa conduta. Ah, mas lá na minha casa o pai que dá banho. É só ele que dá banho. É a regra da casa. Você concorda? Que a mulher vai entrar num determinado lugar com um homem, por mais que ele seja sacerdote, e ele vai se despir e ele vai dar o banho. Não estou julgando isso. Você concorda? Se você concorda, eu não tenho que falar mais nada. A conduta nossa aqui é assim. A mãe faz o atendimento do oráculo, determina que a pessoa tem que fazer um banho. Se a mulher ela marca, ela vai dar o banho. Se a homem ela marca, eu vou dar o banho. Isso é uma conduta. Eu estou dando um exemplo de uma conduta. A casa aqui se solicita que as pessoas, já aconteceu, tá, gente? Que venha com determinada vestimenta. Homens não venha com camiseta que não seja de manga, shorts que não seja muito curto, roupas muito coladas. As mulheres da mesma forma, não venham com decotes aparecendo, roupas muito curtas, muito justas. Isso é uma conduta, é uma regra da casa. Até porque eu, homem, eu tenho entendimento. Se eu estou aqui para doar, eu fui questionado, até a mãe da Laura foi questionada a questão, mas a senhora não é mãe de santo? Sim, mas ao respeito mútuo. Da mesma forma que eu tenho que te respeitar, você tem que me respeitar. Dentro da casa, é casa de religião, é casa de religião. Não é casa de moda nem de desfile. Então você tem que ter uma conduta para vir à casa, adentrar à casa. Da mesma forma que o médico que participa da casa, ele tem que respeitar as regras da casa. Quem vem visitar a casa, mesmo assim, você não vai na casa de uma pessoa e adentra sem ser convidado, se deita no sofá sem pedir, tira a camisa, um homem, porque tá calor na casa dos outros. Tu não faz isso. Na casa de religião é a mesma coisa. Qual é a conduta da casa? Eu, particularmente, visitei várias casas. Quando visitei, me identifiquei, certo? E pedi quais as regras da casa. Há casas que permitem os visitantes que são médios incorporar, casas que não permitem. Isso é conduta. Qual tá certo? Ambas estão. Conduta, respeito. Se a regra daquela casa é daquela maneira, por que eu vou ferir essa regra? Isso é conduta da casa. Isso tem que ser respeitado. Então, quando você vai visitar uma casa, e isso eu estou falando de Umbanda, mas estou falando em qualquer casa de religião. Você vai numa igreja evangélica, você vai vestido de uma maneira que não vá ferir os olhos dos outros. Você sempre tem que partir do pressuposto que eu tenho que ir de uma maneira que eu não agrida ao outro. Eu não agrida a visão do outro. Se eu tiver respeito, eu posso exigir respeito. Fim de papo. Gira em torno do respeito. Isso é uma conduta das casas. Toda vez que você for visitar uma casa de religião, dependendo da nomenclatura, primeiro saiba quais as regras dessa casa. Isso é conduta, tanto a conduta da casa, estou falando aqui conduta da casa, como a conduta da pessoa com a casa. Respeitar aquilo que é de regra. Respeitar aquilo que é seguido lá dentro. Se nós temos que fazer preceitos para uma gira, para poder estar trabalhando com as entidades, nós temos que fazer preceitos. Não beber, não comer carne vermelha, não ter ato sexual. É uma conduta, é regra. Isso é passado pelo espiritual, mas tem as regras que o humano faz. Tem que ser respeitado, é fato. Então, conduta tem que ser respeitada. Não concorda?
Eu sempre falo, você médio não concorda com a conduta que a casa que você participa? Você consegue mudar isso? Não. Então não fale mal, se retire. Peça licença, peça. Da mesma forma que você pediu para entrar, peça para sair. Aquela história, entrou pela porta da frente, sai pela porta da frente. Tenha respeito, da mesma forma que você teve respeito para pedir para entrar, tenha respeito para pedir para sair. Assim foi comigo com a mãe Laura. Quando entendemos que nós tínhamos que seguir outro caminho, pedimos a nossa mãe de santo licença, pedimos para levantar nossos axés, levantamos todos os nossos axés, expressão da Umbanda, e seguimos outros. Fomos abençoados por ela para seguir o nosso caminho. Respeito, acima de tudo. Quando você respeita a diferença, respeita o outro, respeita a opinião do outro, e vou fazer um pouquinho mais polêmico, você respeita o preconceito do outro, você já quebra boa parte dessa barreira. Certo? Se esse vídeo ajudou vocês, pessoal, compartilhem e ajudem a divulgar o nosso trabalho. Ok? Tchau, tchau.